Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de janeiro de 2014. O nosso verbete é o de número 2891. São 5 páginas, 43 logias, 17 máximas. Hoje é uma sexta-feira. A nossa verbetógrafa é a Cristina Nievas, que está aí muito bem acompanhada da professora Pilar. O título do verbete é Lição de Fraternidade. A especialidade é Reeducaciologia. A Cristina, ela é psicóloga, ela é voluntária da Conscienciologia desde 92 e ela é especialista em tradução. Ela fez tradução aí de vários livros do espanhol para o português, né? Para quem não conhece, e também português para o espanhol. Para quem não conhece, a Cristina é argentina, tá? Definologia. A lição de fraternidade é ocorrência ou a para-ocorrência capaz de ampliar a compreensão das complexidades conscienciais, promovendo a revisão de atitudes comportamentais da consciência homem ou mulher na perspectiva da qualificação assistencial. O holopensene pessoal da fraternologia. O desafio da revisão contínua da autopensenidade, a sincronia consciencial e o passo a passo dos eventos assistenciais. Na fatologia, a lição do respeito às diferenças conscienciais. A lição de vida no convívio com os outros. A repetição paciente dos atos cosmoéticos pela consciência lúcida. A lição expressa na generosidade, e por aí vai. Para a fatologia, a exteriorização das energias com padrão homeostático, onde a consciência estiver. As amizades raríssimas recuperadas pelo assistente no aprendizado interassistencial. A central extrafísica da fraternidade, a central extrafísica da verdade. Nós chamamos a atenção aqui na argumentologia. A Cristina traz 29 princípios que são qualificadores do fraternismo e da interassistência. Na acabativa, na remissiologia, nós temos constrangimento terapêutico, inspiração paradidática, olhar de fraternidade, ortoexemplo desafiador e senso de fraternidade. As lições de fraternidade podem ser promotoras de catálises intraconscienciais, porque ampliam o discernimento e contribuem para o aprimoramento da técnica assistencial. Você já conseguiu avaliar os efeitos das lições de fraternidade? Qual o aproveitamento evolutivo? Na bibliografia nós temos aí um item. Passamos então para a mega revisão do professor João Paulo. Aprendizado, ortoexemplo, ortoprincípio, intercompreensão, autodiscernimento, semperapendência, transafetividade, holomaturidade, intencionalidade, generosidade, taristicologia, cosmoeticologia, reeducaciologia, assistenciologia, parapedagogia, fraternologia, evoluciologia, lucidologia e serenologia. Então, antes de começarmos aí o nosso debate, né, Cristina, a gente queria saber o porquê desse tema. Até porque esse tema é o título de um capítulo do livro Projeções da Consciência, do professor Valdo, né, o capítulo 57, onde o professor Valdo tem uma experiência extrafísica com a serenona monja. Então, imagino que já tenha chamado a atenção aí dos teletertulianos para esse fato. Então, a gente quer saber um pouquinho como é que você chegou nesse tema. Cheguei nesse tema porque, de acordo às distâncias, né? Não é que eu tive uma projeção com uma serenona. Vou esclarecer. Não foi isso. De início não foi isso. Mas o que eu considerei em si do capítulo, que foi um capítulo que sempre pegou forte desde o início, quando eu comecei a estudar o livro e fiz a tradução em espanhol, foi o capítulo que mais foi importante para mim, realmente.
E o que eu considerei isso como uma mega consciência, uma consciência mais evoluída, pode ensinar aspectos importantes para considerar no aprendizado da assistência. Logicamente, nessa ocasião do livro, o professor esclarece mega aprendizado, né? Uma mega consideração quanto as coisas, os aspectos que a pessoa tem que ter dentro da assistenciologia. As possibilidades, as variáveis, né? O leque de possibilidades das consciências a serem assistidas, que é o que o professor manifesta, e como ele começa a perceber vivências que ele ainda reconhece não perceber por si próprio. Então, pegando esse gancho, ou seja, esse conceito foi o que para mim despertou a proposta do verbete, porque eu tive uma experiência onde realmente eu percebo, ainda estou trabalhando com isso, a tendência a fugir, né? Eu reconheço isso. Então, numa hora que eu estava justo nessa situação, eu percebi a presença do Amparo, dizendo para mim, fica aí, vamos te ajudar. Amarra, Cristina. Isso, então, eu percebi toda a mudança, eles foram dando-me dicas para eu trabalhar com as energias, e eu pude considerar, pude experienciar, mais que considerar, experienciar a mudança de padrão holopensênico que houve no ambiente. Como as consciências, algumas fugiram, outras viram, dentro do processo da reciclagem próprio de tudo que tem a ver com a mudança de padrão homeostático, né? E isso realmente foi o início da proposta do verbete. Mas devo ser sincera e devo considerar um aspecto importante a reconhecer. Como fruto, o verbete seria o fruto do que eu fui podendo aprender do ensino realmente dos amparadores, em geral. Ou seja, o primeiro disparador foi essa experiência que eu realmente agradeci, porque a sensação que tem a pessoa é maior autoconfiança, a possibilidade de que isso que de início parece impossível de poder superar, é possível de superar. Logicamente, eu percebi o cuidado e a assistência, mas também posso reconhecer que isso é de início, e enquanto a consciência trabalha com isso, pode ir aprendendo a fazer sozinha as coisas, né? E tem coisas que eu consegui fazer, do que eu vou me lembrando ao longo da história da conscienciologia na minha vida, que já são mais de 2 décadas, eu vou começando a compreender muita coisa que de início eu não percebia, eu não entendia, eu não compreendia. Então, assim como consegui muitas coisas ao longo do tempo, essas coisas que ainda ficam e que você vai, não somente que ainda ficam, sino umas que você vai descobrindo que estão. Isso é uma das coisas que eu vou observando, que tem algumas coisas que são novidades quanto ao descobrimento da consciência. Podem ser muito antigas, mas são neodescobertas para a consciência, que podem ser recicladas. Muito bom. Só lembrando que a Cristina está falando uma coisa interessante. Esse capítulo 57, realmente, quem não leu, do livro Projeções, vale a pena ler, porque ele é forte, né? Do ponto de vista da energia, a experiência ali da Serenona. Está citado no verbete, exatamente. Então vamos aqui à primeira pergunta, Cristina. Na Estrangeirismologia, página 10, final da 3ª linha, como funciona na prática a glasnost da equipe através da atuação peculiar do líder cosmoético? É fácil compreender que a inspiração disso é o professor Valdo, né? Porque eu observo como, através dele, a pessoa pode entender como funciona a equipe, onde ele está inserido.
está, exatamente, onde ele está dentro desse contexto, como se vê uma consciência, e como consciência tem suas peculiaridades quanto às atitudes, os pensamentos, mas também a proposta, o jeito da abordagem de temas, de assistência, também está falando alto quanto a como funciona a equipe. Quando você diz, Cristina, equipe, é equipe extrafísica e também intrafísica. E também intrafísico, mas a Claro. equipe também, nas mini tertúlias, tudo o que o professor manifesta quanto a experiências, como exemplos, não somente tem a ver com ele próprio, por isso muitas vezes ele explicita, quando a gente coloca muita coisa nele. Olha, não sou eu somente, né? Ele também está dentro desse, digamos, desse liderazgo, dessa liderança cosmoética, ele está representando uma equipe. É interessante isso que você está trazendo, porque a gente vê que quanto mais lúcida a consciência, mais ela é uma mini peça. Claro. Dentro de uma Equipex. Acho que a ideia que você quer trazer é essa. Quanto maior, mais ela é mini peça. Isso é interessante porque é o tal do paradoxo que a gente tanto fala, né? Mas não, funcionante, ela é uma mini peça lúcida funcionante, mas ela nunca está sozinha, né? Exato. Acho que a ideia que você quer trazer é essa, né? É isso, precisamente, porque ele explicita também que tem horas onde faz autorrevezamentos e heterorrevezamentos da mesma equipe. Então, nesse trabalho de revezamento contínuo, o líder vai mudando e tem diferentes papéis dentro da equipe. Então, cada querendo ou não, está manifestando como é digamos, o que você pode, o modus operandi seria da equipe. Da Equipex. Da Equipex. Muito bom. Página 10 ainda, na fatologia, terceira linha. Vivendo numa época tão egocêntrica, violenta e tumultuada, sem muitos exemplos de fraternidade, poderia falar sobre a lição expressa na generosidade? E a lição expressa na generosidade, realmente o que eu fui observando e aprendendo do trabalho que se faz na conscienciologia. Realmente a generosidade tem a ver justamente com a possibilidade das consciências que, pelo nível evolutivo, pelo nível de compreensão que tem quanto à evolução em si, podem dar ao resto, com autoexemplo, as lições de fraternidade. É a melhor forma, o autoexemplo que eu vou recebendo ao longo dos anos que venho participando, né, nos cursos, no todo o trabalho que o professor Valdo expõe, quienes estão já mais preparados em quanto a todo o trabalho de didática, são coisas realmente que o efeito, a reverberação são lições de fraternidade. Eu estava lembrando também que ela está colocando aqui, essa pessoa está colocando numa época tão egocêntrica, é verdade, mas, no entanto, é nessas tragédias que a gente vê, né, que a gente estava comentando aqui de final de ano, que geralmente tem, é que aparecem as pessoas generosas, né? Que para fazer um contrapeso, porque a tragédia, por exemplo, essas inundações, etc. E aí vem aquela equipe de voluntários generosos para fazer o contraponto da Reurbex, né, Pilar? Estão os Médicos Sem Fronteiras. Os médicos. Tem um filme que era Quem se Importa? Quem se importa? Quem se Importa, que realmente quando eu vi fiquei feliz, porque digo, existem realmente pessoas generosas e essas são lições de fraternidade. De fraternidade, fala. São aqueles movimentos que aparecem... Você ligou, Pilar? Ligar. Tá. São aquelas pessoas expoentes que aparecem só em determinados momentos, né? Quer dizer, elas ficam... Momentos específicos. Que elas ficam incubadas, mas quando há necessidade, elas se envolvem, e trabalham. E trabalham. Né? Quer dizer que, na verdade, vem à tona, né? Às vezes é uma crise que gera na pessoa... E aí que nós podemos ver também. Exatamente. A gente não vê essas pessoas. No dia a dia... As notícias do dia a dia. É verdade isso. Muito bem, página 10, sexta linha. O que seria o fio da meada evolutiva? O que eu tenho vontade
Nós estávamos comentando, né? Estávamos falando disso, o fio da meada evolutiva. Compreender a lição de fraternidade é começar a pegar o fio da meada evolutiva, porque tudo tem uma lógica para a matemática, e a lição de fraternidade promove isso, promove a consciência poder entender, compreender e, em função disso, poder atuar do melhor jeito que ela puder. Né? Mas o que você está chamando de fio da meada? Ir compreendendo como é a evolução, como a pessoa começa a ter que fazer autorreciclagem para poder ela atingir como a evolução funciona. Quer dizer que, na verdade, entrar nesse mecanismo da evolução, esse é o fio da meada, né? Por exemplo, eu coloco o que poderia ser para mim fio da meada. Coloquei uns megapensenes trivocabulares. Então, começo. A assistenciologia promove autorreciclagem. Autorreciclagem é autorreeducação. Reeducação é apuro consciencial. É o quê? Reeducação, 2 pontos, apuro consciencial. Apuro. Ergo, assistenciologia é paradireitologia. Isso é uma pensata, poderia ser uma pensata com vários megapensenes trivocabulares. Entendi. Quer dizer mas para mim isso faz parte de pegar o fio da meada evolutiva. Que tem muito a ver então com a cosmoética, né? Com essa paradireitologia que você está chamando, com as recins pessoais. Porque eu considero que a assistência é um ganha-ganha evolutivo na consciência. Por isso custa realmente ser assistente, porque para poder conseguir isso precisa de apuro, de finesse evolutiva. Lembra que tem o verbete que é finesse evolutiva? Sim, finesse evolutiva. Para isso é suar sangue, né? Mas vale a pena. Realmente vale a pena o aprendizado na assistencialidade. Nós estávamos lembrando os movimentos maiores, né? Esses acontecimentos, essas catástrofes maiores. Mas também tem o fio da meada do dia a dia, dos pequenos atos, dos pensamentos aparentemente escondidos que vão aparecendo e que é importante identificar. Está ligado? Está ligado. Está ligado. Agora tá. Vamos. Então pode continuar, Pilar. Então, eu só retomando então, que fazendo uma comparação com os movimentos maiores, em que se falou do maximecanismo e da peça, da mini peça, né? E também, o outro lado, o fio da meada seria identificar os pequenos atos, pensamentos, que também vão se acumulando nessa direção evolutiva. E no dia a dia, né? Do dia a dia. Claro, porque no dia a dia... É esse aprendizado de todo dia. Ontem eu ouvi a frase qual é o nome dela? Da Eliana Nogueira, e ela expôs assim, o mental soma 24 horas. Achei muito interessante, né? O mental soma sendo usado 24 horas. Eu aqui coloco o desafio da revisão contínua da autopensenidade, por exemplo. Ah, tá. Que é esse negócio, que essa situação que a Pilar está trazendo do dia a dia, não é isso, Cristina? Claro. No dia, na hora. É porque esse assunto ele não é um assunto teórico, né? E não deve ser um assunto teórico, ele tem que ser um assunto do dia a dia nosso. É como implantar o desafio é como implantar isso no nosso dia a dia, não é isso? Então, na página 11, Cristina, efeitologia, último item. O que vem a ser o efeito dominó da lição de fraternidade? As reverberações. A reverberação da lição mesma. O que a consciência consegue aprender e, em função disso, atuar. A reverberação, né, do ensino fraterno. Tem que ter olhos para ver. Para olhos. Olhos e para olhos para ver, não é isso? Sobretudo para olho. Tá certo. Cristina, você quer fazer uma pergunta? A outra Cristina, então. A outra Cristina. Aqui na argumentologia, nos princípios, eu gostaria que você comentasse o de número 17, assim, o qualificador da autolealdade. Por que você considerou como qualificador da autolealdade o princípio do posicionamento pessoal? Porque significa
o posicionamento pessoal é uma coisa que a pessoa não pode conseguir de uma hora para outra. Precisa de um nível evolutivo importante quanto ao autodiscernimento. A pessoa precisa ter autodiscernimento, ter compreensão do que ela é, o que ela pode atingir e qual a proposta, o melhor jeito para ela poder atingir um melhoramento evolutivo. Em função disso, ela pode decidir. Essa decisão, se a consciência tem uma lucidez quanto a que a decisão tomada é a melhor para ela na hora evolutiva, o que vai ajudar ela a poder encaminhar para outros aspectos que ela precisa para melhorar a autoevolução, vai necessitar um posicionamento, ou seja, primeiro é uma decisão, após essa firmeza vai dar a possibilidade de manter e colocar-se num posicionamento, ou seja, uma escolha do que ela considera quanto a determinado tema, aspecto ou ação a fazer. Então, esse posicionamento pessoal vai manter a possibilidade dela ter autolealdade. Mas a autolealdade, eu considero que precisa de muito autodiscernimento, de lucidez da consciência, para posicionar-se no melhor que ela considerar, claro, em favor dela e em favor dos outros. Por isso coloco o mega princípio nodal é objetivar sempre o melhor para todos. Então, as escolhas evolutivas superam a situação do ego da consciência. Sempre vão a tender a ser policármicas. Se são policarmas, seguramente são acertadas, são assertivas. Deixa eu ver aqui, eu tinha várias aqui, mas vamos por partes. Vamos por partes, não é isso? Ali na legislação, eu gostaria também que você discutisse um pouco mais a lei da economia de bens. Sabe que eu tenho pendente um verbete que é cosmoeconomia. E cosmoeconomia, eu defino a cosmoeconomia como justamente a união da lei da economia de bens e economia de males. Por quê? Porque o que produz a homeostase dentro do cosmos. Ambas duas, tanto a lei da economia de bens e a lei da economia de males, seriam, em tal caso, o menos pior que a pessoa pode atingir. E o de bem? O melhor e o menos pior. Em ocasiões, quando de dois mais, escolher o menor. Quando não se pode escolher o melhor. E dos bens, de tantas coisas boas, qual é a melhor? Qual é a melhor? Sempre apontando a esse primeiro princípio. Escolher que aconteça o melhor para todos. Eu acho que isso é realmente o mais inteligente, porque é difícil não acertar quando você está escolhendo alguma coisa que vai ter benefício, não sei se para todos, mas para a maioria, né? Às vezes, não sei, para todos acho que é um nível muito alto, mas que atinja a maioria, a mais gente da própria, né? Que não seja somente para a própria pessoa. Cristina, eu já cheguei um pouquinho atrasada, não sei se você já comentou. Se você poderia falar um pouco da página 12, Paradoxologia, o paradoxo da cosmovisão simplificadora? Sim. O paradoxo da cosmovisão simplificadora, por que eu considerei isso? Porque chegar a ter cosmovisão não é fácil, não. Partamos da base da realidade consciencial, que é um aspecto difícil de poder acessar. Mas quando a consciência consegue, realmente simplifica a vida da gente. Conseguir ter cosmovisão quanto ao mais rentável, evolutivamente falando, é o mais simplificador que dentro da complexificação que é a vida, a seriexis, né? A série de economia de bens. Poderíamos considerar que poderia ser a associação economia de bens. Isso me faz lembrar o professor Valdo falando que as consciências mais complexas, ou seja, as mais evoluídas, são as que aparentam maior simplicidade. Que eu acho que tem a ver com isso, essa cosmovisão que simplifica, né?
Porque atingir a cosmovisão significa que a consciência supera muitas barreiras. E fez muita análise. Exato, muita análise, muita aplicação para a matemática, por ampla compreensão das situações, os fenômenos, sobretudo os parafenômenos, que são os que criam os fenômenos. Eu fiz uma pensata onde coloco que ainda seja difícil para nós, às vezes, aceitar o fato, o parafato, ele acontece além de nós. Independente da minha vontade. Da vontade de a consciência perceber ou não. Claro. Claro. Assim. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Respondi? Quer mais, Fernanda? Tem mais? Pode falar. Só mais uma pergunta. Eu queria que você relacionasse a lição de fraternidade, como que ela acontece dentro da dupla evolutiva, na tua visão? Porque a dupla evolutiva é justamente o núcleo da maxifraternidade, é o que vai levar à maxifraternidade. É o início do princípio do começo. O início do princípio do começo, essa seria uma lição, né? Partindo de uma lição de fraternidade. A união de duas consciências, porque tem que esclarecer que dupla evolutiva são aquelas consciências que se relacionam para poder trabalhar aspectos pessoais, interpessoais e do grupo ao qual elas pertencem, né? Então, isso realmente é uma lição de fraternidade, porque as consciências estão conscientes de unir-se para fazer assistência a elas mesmas e as consciências em geral, a grupo karmalidade, tendendo a polikarmalidade. Por isso se fala que o núcleo da maxifraternidade. Ok, obrigada. A lógica é, se a pessoa não consegue viver em harmonia nem com uma pessoa, como vai viver com um polikarma, não é isso? Mas não somente com harmonia, é unir-se para trabalhar. Claro, para ensinar, para esclarecer, né? Superior. Muito bem, Cristina. Princípios, página 13. O item 3, qualificador do autoabsolutismo. Quais são os princípios conscienciológicos magnos que embasam as decisões evolutivas? Seria bom você falar o que é esse autoabsolutismo antes. Autoabsolutismologia é o primeiro item de um memorando que o professor apresentou, de 12 itens, onde o que eu pude compreender é baseado justamente na cosmovisão da consciência, quando ela vai evoluindo, o suficiente para poder compreender, poder fazer as decisões o mais corretas que puder, né? Quanto mais evoluída, quanto mais compreensão a consciência tem das situações dela, como está imersa no grupo, quando vai podendo acessar a informações que ajudam ela a poder saber como está dentro as necessidades que ela tem para sua evolução pessoal, é lógico que vai a ter decisões mais abrangentes, pelo tanto mais magnas, né? Como aqui coloca o mega princípio. Esses princípios, eu esclareço que existem na enciclopédia. Aqui eu acho que entra um pouco também, Cristina, veja se você concorda, aquela história da cosmoética destrutiva consigo mesmo, né? Porque o autoabsolutismo é aquilo, você vai fazer e você não amolece, você não se perdoa, você se define, você se determina, é quase que uma cosmoética destrutiva, uma autocosmoética destrutiva, né? Que você não se permite nenhuma outra fuga. Desvio, leniência. Mas não faz, porque realmente a consciência, já com um nível de inteligência evolutiva bem desenvolvida, ela consegue saber o que convém. Claro, o que convém. Claro. E o mais importante, eu considero que dá mais força, é não somente o que convém para ela está sabendo o que convém para o grupo todo. Porque quando a consciência faz um movimento em favor, ou seja, pro-evolutivo, vai promover sim ou sim uma mudança no grupo karma.
Se é pro-evolutivo, sempre vai ser para melhor. Ainda comece com uma crise. Não, tem que ser uma crisezinha básica. Tem que ser uma crise, claro, tem que ser, mas é uma crise pro-evolutiva. Agora, Cristina... Agora, terá crise, acho que a crise mesma é pro-evolutiva, né? Ela é um mecanismo de evolução. A gente pode encarar a crise como um mecanismo. Claro, isso. Um mecanismo. Você quer falar alguma coisa, Pilar? A crise. Ah, não é a crise, mas é a crise. Agora, Cris, você está... Hã? Pois não. Porque os princípios conscienciológicos magnos... Tá ligado? Tá ligado, né, Pilar? Princípios conscienciológicos magnos embasando as decisões evolutivas. Eu acho que é só dar uma lida nesses qualificadores que já dá uma ideia de princípios básicos da conscienciologia. Aqui já tem vários deles. Eu peguei esses princípios, Vai falando que vai dar certo. Eu peguei ao melhor tempo. Pronto. Tudo calmo agora. Vamos trocar os microfones só para ver se melhora. Desliga o azul e deixa o verde ligado. Olá, voltamos. Fala assim, voltamos. Eu peguei esses princípios da enciclopédia. Ah, tá. Você pegou na enciclopédia, né? Da enciclopédia da conscienciologia. E sabe que, por exemplo, se vamos a falar de decisões evolutivas, agora estou fazendo relação, porque eu estava pensando quanto à enciclopédia, né? Que aí tem uma generosidade, uma doação do professor Baldo para todos nós, né? Os verbetógrafos, quanto à possibilidade de poder participar da verbetografia. E eu considero a enciclopédia como um documento da gestação da maxi-proesis grupal. Sim. É uma maneira de, claro, é um documento, um registro, né? Disso poderíamos, eu considero assim como um exemplo do que são os princípios conscienciológicos magnos embasando as decisões evolutivas, onde entraria aí todo o trabalho de inúmeras consciências em prol de megaproexis ou maxiproexis grupais. Muito bem. Aqui, então, na página 11, parafatologia, primeira linha, a prática da TENEPS e a sensibilização do paracérebro. Poderia expandir esse conceito? A prática da TENEPS e a sensibilização do paracérebro. E na realidade, porque na prática da TENEPS, o assistente está ligado pelo paracérebro com o amparador de função. E a partir de aí, todo o trabalho que ao longo, pelo menos na minha experiência de tantos anos de fazer TENEPS, todo o trabalho que vai acontecendo ao longo dos anos, das experiências, das vivências, a consciência vai conquistando neosinapses, a partir de todo o trabalho de assistência do amparador de função para ir predispondo do melhor jeito a consciência tudo o que ela tem a possibilidade de assistir. E dentro da evolução do assistente, requer dessas neosinapses para poder ir melhorando a qualificação assistencial. Então, aí há basicamente uma inter-relação contínua para cérebro a para cérebro. Então, na verdade, a TENEPS é para o tenepsista uma lição de fraternidade. Tal e qual. Não é isso? Tal e qual. Ok. Até porque ele entra em contato com o amparador e entra num padrão de energia que às vezes para ele não é familiar, de tão bom que é. Isso já seria porque aí aparece, eu falei justamente no curso, o último curso que eu fiz de higiene consciencial, falei que o que eu penso justamente do padrão homeostático, que começa com extrapolacionismo. Exato. Que o amparador de função favorece um estado
otimizado que a consciência pode atingir, logicamente, senão não seria cosmoético, né? Uma coisa que ela pode atingir, dentro das suas possibilidades evolutivas. E vai mostrando, a consciência começa a poder escolher, porque tem a possibilidade do estado homeostático e não homeostático. Perfeito. Mas começa com extrapolacionismo. E o amparador de função promove extrapolacionismo até a consciência poder ir conquistando a homeostase que precisa para poder trabalhar. Mas não somente isso, também a lição de fraternidade não é especificamente o que o amparador promove, que eu considero importante demais porque é o eixo, né? Mas além disso, é lição de fraternidade a TENEPES, porque a consciência começa a perceber as situações, as consciências que são trazidas e vai aprendendo o que acontece, aonde chega a consciência por falta de maturidade, por trafares milenares, por situações que vão promovendo toda uma defasagem da possibilidade dela poder evoluir, que precisa uma assistência específica, por exemplo, na TENEPES. Então, isso, e além disso, muitas vezes que justamente não vem qualquer consciência a ser assistida, vem consciências que têm a ver com o assistente. Então, a consciência pode, o assistente pode aprender do que ele observa e ir refletindo sobre coisas que têm similares, com situações que ele mesmo reconhece que têm a ver com ele. Então, como você disse antes, eu concordo totalmente, é lição de fraternidade. É verdade. Agora, só lembrando, gente, para quem gosta dessa temática TENEPES, já foi criada uma pré-IC, não é isso, Pilar? Parabéns. Uma pré-IC sobre TENEPES, já estão trabalhando. Não, mas a pré-IC em si já existe, né? Lógico que a IC não, mas já começaram as tratativas, não é isso, Pilar? Isso é bom que o teletortuliano saiba, que às vezes mais longe não está sabendo, né? Pode entrar em contato, Pilar, você sabe através de como? Não, por enquanto ainda não, pessoalmente, mas a Pilar é uma, né, que está. Sabe que nesse sentido eu coloco aqui para falar mais sobre ortoabsolutismo. O ortoabsolutismo observado na realização e cumprimento no planejamento autoproexológico multidimensional, respeitado pela equipe assistencial. E aí está as ICs, a criação das ICs são lições de fraternidade. Muito bom. Então vamos lá, página 11, sinergismologia, terceira linha. O sinergismo, reencontro de amizades raríssimas, resgate pré-intermissiológico. Bom, esse reencontro de amizades raríssimas, resgate pré-intermissiológico foi, eu coloquei esse sinergismo por todas as informações que o professor começou a trazer, o professor Baldo começou a trazer quanto a conquista das amizades raríssimas, por exemplo, aqui nas mini tertúlias. Seria bom você falar um pouquinho, o que seria uma amizade raríssima? E tem verbete. Tem, mas tem bom já que você... Eu gostaria que leia a definição. Vê se eu acho. Mas de qualquer maneira, qual a opinião? Tá, amizade raríssima, só para quem não sabe, é o reencontro de duas pessoas que estão afinizadas muito mais pelo trabalho mental soma do que pelo processo afetivo, não é isso? Sabe, o que eu me lembro nessa hora de um mega pensene que o professor colocou, que a amizade raríssima seria identificação paracerebral. Você lembra disso? Isso, foi no círculo. Identificação paracerebral. Quer dizer, isso aí é profundo, né? Então, a pergunta... Porque aí a consciência pode observar o nível de conhecimento que tem ambas duas consciências e o resgate que pode fazer na consciência mais evoluída, como amizade raríssima, quanto a outra que está ainda engatinha. Então, a pergunta dele, Cristina, era... explicar esse sinergismo, isso. E resgate pré-intermissiológico, porque as amizades raríssimas vão promovendo a possibilidade da consciência conquistar a liderança evolutiva.
E só com a liderança evolutiva a consciência pode ir trabalhando esse resgate pré-intermissiológico. Né? Que resgate pré-intermissiológico, para quem não souber, tem a ver com a possibilidade que a consciência tem nessa série, existendo conquistado maior nível de discernimento e de conhecimentos evolutivos, voltar ao reencontro, a poder ajudar as consciências que deixamos detrás, consciências que ficaram, velhos amigos, conhecidos nossos, que ficaram em uma determinada etapa evolutiva, e a consciência hoje, sendo parte da lição de fraternidade, volta para procurar eles e tentar resgatar, para melhorar o resgate, né? Para poder ajudar. Aí seria a evolução grupal, né? A seriedade que tem a possibilidade de fazer evolução grupal. Muito bem. Neida, não sei se a Neida queria fazer uma pergunta. Cristina, aqui na página 11, em binomiologia, na segunda linha, você coloca o binômio para-reeducador sempre aprendente. Você pode ampliar dentro da tematologia lição de fraternidade? O binômio para-reeducador sempre aprendente. Na segunda linha. Ah, sim. Binômio para-reeducador sempre aprendente. Isso. Com respeito a qual? A temática, lição de a fraternidade. temática. Eu achei que era algo referente aos princípios. O binômio para-reeducador sempre aprendente tem a ver com a possibilidade que temos justamente de uma consciência mais lúcida ajudar nessa reeducação e ir podendo uma atitude de sempre aprendente, ter mais abertismo, conquistar abertismo através de posicionar-se que sempre a pessoa precisa de aprendizado. Que a evolução tem o verbete, né? Evolução infinita, educação infinita. Educação Isso, infinita. Então, E é o sempre aprendente. E é sempre aprendente. Então, acho que posicionar-se nesse lugar sempre vai trazer o melhor para a consciência, para poder conquistar isso que é tão difícil, que é abertismo consciencial, que é o primeiro item dos 20 que o professor coloca de Megatrafores, né? Abertismo consciencial. Obrigada. De nada. Então, na fatologia, na página 10, terceira linha, por favor, aborde a lição da retilinearidade nas exposições. A constante revisão da qualificação da intencionalidade? Não, a lição da retilinearidade nas exposições. Aqui está. E isso tem a ver com a possibilidade da consciência de ir adquirindo no seu dia a dia maior autenticidade, autossinceridade, poder ela ter uma clareza íntima das coisas que ela pensa e poder soster essa conduta que vai permitir poder mostrar a outros, a poder expor do melhor jeito, o mais como ética que ela pode, né? Porque eu estou observando isso, que é muito importante a autossinceridade. Às vezes a pessoa, logicamente, tem que ter por a escala da discrição, determinadas condutas que ela pode ou não pode falar, pode ou não pode fazer. Mas o importante é, sobretudo, o que ela sente. Que é o que eu sinto disso, que é o que eu penso disso, qual, sinceramente, para mim, é o que eu deveria fazer. Mas ter, logicamente, a partir daí, a possibilidade de ampliar, a ver o que ela pode fazer de jeito na hora. Aí acontece de falar na hora certa, com as pessoas certas, nos locais certos. Mas a exposição, a melhor prova de poder expor com mais clareza é a autenticidade dela. Interessante esse seu raciocínio de dizer que a retilinearidade depende da franqueza. Sim, porque sabe que vai eliminando também os contrafluxos na consciência. Sim. Eu dei-me conta, por experiência, porque na verdade que eu procuro isso, o mais sincera que eu puder comigo mesma.
Então, isso vai produzindo na consciência intimamente, não somente clareza, homeostase. Homeostase, claro. Porque é muito conflituoso não ser sincero. Não ser sincero. Consigo mesmo, por lo pronto. Às vezes, a pessoa dentro da sinceridade tem que ir dosificando, né, quanto ao outro. Mas com ela própria, o mais que ela puder, tem que conquistar. Fabiana, quer fazer alguma pergunta? Sim. Aquela tua taxologia, na página 3, na tua listagem, eu queria que você falasse sobre o item 7, o qualificador de autenticidade. E qual é a melhor forma da pessoa ser extremamente sincera? O princípio da transparência. Isso, tanto com ela quanto com os outros. Sim. E até onde ela pode ir nessa sinceridade? Boa pergunta, porque realmente aí se requer muito do autodiscernimento e da autolucidez da consciência para dizer o que tem que dizer ou calar o silêncio cosmoetificador que é outro verbete. Sim. Em ocasiões tem que considerar isso. Mas autenticidade, nossa, como choro. Gente, está caindo o mundo aqui agora, nesse momento. Sendo bem autênticos, né? Está caindo. A autenticidade tem a ver com o que justamente acabei de explicitar. A sinceridade da consciência, ainda ela calar, porque por respeito a outra consciência, sempre considerando a possibilidade da outra consciência acessar nessa hora a informação o que você possa querer dizer para ela. Okay. Mas as energias, os efeitos das energias que a consciência vai transmitindo através da autenticidade ou sinceridade, fala mais alto do que ela pode falar ou calar. Então essa autenticidade vai melhorando muito o nível da consciência poder ter o amparo para ter mais possibilidades dela compreender a situação. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes eu consigo, não sempre, mas consigo poder, por leitura holopensêmica do ambiente ou da situação na hora, atuar de acordo a isso. Okay. Compreender como está sendo a situação e a intencionologia do que acontece. O estado, como está homeostático ou nosográfico. Então, isso permite à consciência a possibilidade de reagir. Ela tem parâmetros para reagir. Tem dados que permitem ela ter uma atitude mais pacífica, ou seja, menos ativa ou mais ativa, depende. Agora, isso poderia estar dentro da autenticidade, porque sempre vai a ligar você com vai considerar o vínculo com o amparo, sim, com o amparador, porque sim, a autenticidade está muito ligada ao holopensene do amparador. Então, isso permite que a consciência tenha mais possibilidades de ter discernimento quanto ao que ela pode conseguir. Não sempre se consegue, mas em muitas ocasiões eu percebo, após da situação, que eu consegui atuar melhor por assistência, por ter mais autenticidade e uma sinceridade mais cosmoética. Agora, você falou da energia, agora há pouco. Então, o maior nível de autenticidade, pelo que você está trazendo, ele vai começar pela energia, pela própria pessoa dela, né? Sem falar nada, ela não necessariamente. Em ocasiões fala mais alto. Sim. Fala mais alto que o que a consciência pode dizer na hora. Okay. Agora, isso me lembra aquele binômio verdade e limite. E verdade e limite. Né? Tem um binômio bem escrito nos 700 experimentos que fala isso, que a verdade tem limite. Exato. Né? O assediador é uma das consciências mais francas que a gente conhece. Mas sabe que aí dá para estudar a intencionologia. Exato. Porque a intencionologia é o que demarca a postura franca do amparador
E do assediador, eu digo franca no sentido de fazer heterocrítica, que é de fazer heterocrítica, eu estou dizendo, e às vezes ele carrega nas tintas, né, justamente porque falta essa cosmoética do binômio verdade-limite. E sabe uma coisa, eu observo que, falando dessa diferença e a questão da intencionologia, como a vezes você percebe, ao mesmo tempo, em ocasiões, a pressão holopensênica do assédio e a cutuca do amparador também. Então, com a diferença que o assediador sempre vai tentar descolocar a consciência, né, que ela fique mais fraca. Exato. E o amparador cutuca para que a consciência fique mais forte. Para que, então, a aí intenção, você, com né? o estudo da intencionologia, dá para perceber as duas coisas. Perfeito. A diferença. Cristina? Espera um pouquinho que ele funciona, isso. É página 10, última linha da fatologia. Com relação ao verbete, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o caminho dessa passagem da consciência assediadora para a consciência desperta. A instalação da disponibilidade assistencial e a passagem de consciência assediada para a consciência desperta. Fala É a última linha da fatologia. Da patologia. Eu vou observando muitas vezes como a consciência, de acordo ao posicionamento que ela tem, a disponibilidade que ela tem, vai conquistando mais esperticidade. Porque se se trata de consciências a serem assistidas, a consciência tem tanto sendo uma pré-serenona vulgar, como a consciência já com um nível de desperticidade. A diferença é que ela não tem mais gabarito para poder autodefender, a autodefesa energética ajuda demais e, sobretudo, a pensenologia ajuda demais. Começando pela pensenologia, isto que eu coloco aqui, quanto à revisão contínua da autopensenidade. Já isso favorece toda uma disposição na consciência que permeia não somente aumenta o soma, sino todo o holossoma em si. E, logicamente, a dinamização das energias, o que tem a ver com energizador lúcido, por exemplo, que aproveito que é um curso da IAC, energizador lúcido, e o domínio do estado vibracional, vão conquistando na consciência essa possibilidade de não sentir-se assediada, sino sentir a necessidade de assistir. Então, a consciência tem, não somente que tem mais consciências a serem assistidas, mas isso não muda, o que muda é a atitude da consciência. Ela deixa de sentir-se uma vítima assediada por uma assistente a Nós assistir temos a aqui a consciência. Fernanda, que defendeu o verbete esses dias, falando justamente disso. Papel de vítima. É o papel de vítima, que isso pode ser muito bem superado pelo discernimento da consciência, pelas decisões evolutivas que ela toma, pela vinculologia com amparo. Claro. Ok? Então, Cris, na crescendologia, página 12, quarta linha. Gostaria que comentasse o crescendo. Paixonite, transafetividade. Essa é boa. Porque realmente a paixonite tem a ver com a parte instintual da consciência. E realmente é um crescendo, conquistar a autotransafetividade, porque é a superação justamente de todos os instintos. A consciência vai conquistando ao longo da vida, deixando de lado os barbarismos dos instintos, né? Que produzem realmente um retrocesso forte na consciência, por falta de lucidez, por falta de cosmoética. Eu coloco aqui no trinômio, a ver, com respeito a ética, anticosmoética, cosmoética. E nessa mesma linha como um crescendo, eu considero a paixonite, a autotransafetividade justamente dessa ponta, de ir de início da parte mais animal que a consciência tem, até conquistar o mais
gabarito mental somático que ela pode, né? É a troca do psicossoma pelo a troca do mental soma. psicossoma por mental soma. Por isso que o professor Valdo diz que a transafetividade profissional de gente grande é só na consciência livre, porque ela já não tem mais o psicossoma, né? Aí ela chega nessa autotransafetividade aí, que é um item da nosso memorando. O nível de apuro que há aí, né? De Sim. apuro. É, porque esses dias a gente estava até conversando na Mini, não sei se você estava, que chega um dia que a consciência, ela não necessita mais do psicossoma, porque ela não se manifesta mais por ele. E aí chegou na transafetividade. Não é isso? Esse domínio, exatamente, né? Domínio das... Então, olha, Fatologia, página 10, final da terceira linha. Poderia orientar como fazer a constante revisão da qualificação da intencionalidade em cada ideia, palavra e ato? No meu caso, eu vou percebendo, em função das coisas que acontecem, seria a reverberação dos acontecimentos. A reverberação. Eu vou observando e sempre em função disso vou... de acordo aos resultados que acontecem, eu vou percebendo o nível de... qual foi meu nível de intencionalidade na hora. Quer dizer, E perfeito. muitas vezes percebo da outra consciência, né? Vou observando o meu e vou observando o outro. Também na reverberação do que a outra consciência faz, o giz que reverbera, ou seja, os efeitos que produzem. No meu caso, e dá para a consciência ir fazendo uma pesquisa da intencionologia. Dos resultados, né? O Perfeito, resultado. a partir dos resultados que você vê se está correto ou não. Se está correto ou não. Se a gente errou... Ou se está mais para o acerto ou mais para o erro. Exato. Fatologia, página 10, sexta linha. Poderia ampliar o confort nas inter-relações? Um confort nas interrelações. Confort, esclareço para quem não sabe da linguística enciclopédica, que faz parte da conformática, né? O conteúdo e a forma. Então, o conteúdo e a forma faz parte do que eu considero auto e heterorrespeito. Porque o melhor jeito de pensar, o melhor jeito de atuar, o melhor jeito de dizer. Eu considero nisso, por isso no trabalho pessoal estou medindo muito isso, como é meu confort dentro de tudo o que eu penso, eu digo e eu faço. E afeta o outro, por isso que está nas inter-relações, não é isso, Cris? Claro, Ok. porque realmente tudo que tem a ver com a interrelação requer de auto e heterorrespeito, uma atitude também de sinceridade. Eu considero muito a importância da sinceridade. Que às vezes não deixa de ser sincera a consciência quando o que você comenta sobre o limite da verdade. Ainda assim a consciência pode ser sincera. Com certeza. Para a Fatologia, página 11, terceira linha, de baixo para cima. Poderia expandir as marchas e contramarchas, sem solução de continuidade, das etapas programadas pela Equipex? Isso tem a ver com as obras na conscienciologia, com as obras, tudo que tem a ver com as propostas das ICs, os cursos. Eu observo como se vão planejando assim ICs e como se vão planejando cursos, e realmente vai se fazendo ainda com as marchas e contramarchas, que quem estamos aqui vamos observando que não são fáceis, mas chega na hora certa onde começam a ver-se, a ser criadas, né? A ser criadas e poder ver as obras em si. Quer dizer que não, entendi. Os desafios, os percalços, mas ninguém para por causa disso, continua. E sabe que eu considero que a Equipex
tem claro essas marchas e contramarchas, que não são coisas que acontecem Claro. e eles não tinham previsto. Por isso fala muitas vezes o professor Baldo de plano A, plano B, plano C, Sim. plano, todos diferentes planos. Mas tem a ver com esse projeto. O projeto chega na hora, esse planejamento, que é obra em si, que a obra se concreta, mas passa logicamente por toda... Eu sabe que pensava também na implantação do Holopensene da Conscienciologia aqui. Você lembra quanto o professor comenta do que ele teve que passar até poder conseguir que seja Não, aceito? Se a gente Que seja pensar aceita nisso, essa informação claro. da Conscienciologia? se a gente pensar por aí, Cristina, é desde o século XVII que houve marchas e contramarchas para que a Conscienciologia aparecesse. Eu me lembro que o professor chegou na hora, quando estava com a proposta de fazer o IPC, não sei se você lembra, que ele comentava que já estava quase desistindo de tanta... Contramarcha. Tanta contramarcha. Mas chegou a hora que o professor comentou, que o Amparo disse, agora pode, vai. agora vai. Tentando o seguinte, que muitas vezes nós percebemos o resultado, mas não sabemos como aquilo aconteceu. Então, tem a ver com todo esse trabalho dos amparadores, que nós vamos andando, às vezes, muito inconscientes do que está acontecendo. E quando acontece, como que em pouco tempo assim já aconteceu? Em 1 ano foi fundada a IC. Como foi isso? Porque teve todo um trabalho de para-bastidores, né, que ajudou nesse processo. Mas os voluntários não atuam inconscientes. Como assim? Eu não entendi Os voluntários, a voluntariologia, justamente as consciências, estamos conscientes das coisas a fazer. Às vezes não, Dos mecanismos. não lembramos. O mecanismo que utiliza o amparo. Planejamento que Ela quer dizer que a gente não enxerga tudo o que acontece nos bastidores, mas de repente a coisa se faz, não é isso? É Claro isso que aí. depois de esforço, né? Interaciologia, página 11. verdade. Interaciologia, página 11, primeira linha. Como se dá a interação, nível de autocognição, nível de disponibilidade assistencial? Autocognição significa para mim poder acessar ao que a consciência, a inteligência evolutiva. Vou sintetizar isso, inteligência evolutiva, que é poder a consciência trabalhar proevolutivamente. Quando ela consegue compreender a essência das coisas importantes quanto a ela, que eu já estava falando disso, né? Já falei, com respeito à inteligência de poder compreender na hora o que a consciência precisa fazer de melhor. Isso vai disponibilizar a assistência. Por isso que eu coloquei aqui que a assistenciologia é para direito. Porque a consciência vai fazendo reciclagem, vai podendo reeducar-se através dessas reciclagens, e isso vai produzindo um apuro consciencial. Esse apuro consciencial, sim ou sim, vai promovendo uma disponibilidade assistencial, porque a consciência, disponibilizando-se assistencialmente, é realmente o que eu considerava antes um ganha-ganha evolutivo. Não, quando você disse o fio da meada, logo no começo da tertúlia, eu acho que tem a ver com isso. Você aumenta a autocognição e aí você percebe o fio da meada da evolução, que é a assistência. E a disponibilidade assistencial. E aí a disponibilidade vai aparecer naturalmente. A disponibilidade. Crescendologia, página 12, primeira linha. Poderia abordar o crescendo, afinidade, sintonia, obras conscienciais? Esse trinômio, eu considerei, ele é neutro, realmente. Eu considerei dentro da lição de fraternidade como homeostático. Mas ele é neutro porque, de acordo à afinidade quanto ao holopensene e a sintonia quanto ao holopensene, ele pode ser homeostático ou nosográfico. E as obras também têm como resultado das obras conscienciológicas por exemplo, empreitadas cosmoéticas. A conscienciologia vai demonstrando ao longo
de todo o tempo que a gente vai podendo desfrutar, né, de todo o trabalho conscienciológico, as empreitadas cosmoéticas. Por exemplo, levando a maxis proexis grupal. Essa seria uma empreitada cosmoética. E a empreitada nosográfica, ou seja, de assejo, neste caso, ter afinidade e sintonia com holopensenes patológicos, as obras vão ser, por exemplo, as interpretações grupocármicas. Agora, essas afinidades é interessante, Cris, que lembra aquele conceito de que o proexista não deve perder as companhias, porque as companhias que são afins são base da sua proex. Tal e qual. Que tem a ver com isso, né? Afinidade, sintonia, obras. Obras. Principiologia, ou princípios, perdão, na página 13, na taxologia que você faz, você poderia botar os itens qualificador da autocosmoética e qualificador da autodesperticidade, o item 13 e o item 15. Qualificador da autocosmoética, porque o princípio da autorreconciliação universal é uma das leis da cosmoética. É o segundo, né? Se eu não me engano, o segundo. O primeiro é não pensar mal de ninguém. E o segundo é o segundo é esse princípio, o princípio de prova, autorreconciliação, né, universal, tanto seja com a natureza toda, com a humanidade, para a humanidade e a natureza toda. Ok. E qual o outro? O outro é o 15, qualificador da autodesperticidade. Porque eu considero que a consciência, quando acessa a autodesperticidade, é autocompetência, é autocompetente, porque a consciência se torna realmente útil para o trabalho evolutivo, não somente para ela, sino logicamente, né? Ninguém está sozinho, ainda quiser. O trabalho é grupal e a evolução é grupal. Então, a utilidade que um desperto tem realmente favorece demais para todo o trabalho de assistência que ele puder fazer. É uma ferramenta útil dentro do maximecanismo, né? Como mini-PES. Ok. Sinergismologia, página 11, segunda linha. Explicar ou ampliar o sinergismo, nível de intencionalidade e nível de parapsiquismo. O sinergismo, nível de intencionalidade e nível de parapsiquismo tem a ver com isto que eu coloco aqui, da agudez necessária na fatologia, no item 4, de cima para baixo. Agudez necessária para a compreensão dos padrões comportamentais como sendo dados assistenciais inavaliáveis. Então, esses comportamentos são efeitos da intencionalidade. Antes do pensene está a intencionalidade, né? Está primeiro vontade, intencionalidade e pensene. Então, esse nível de rastreamento da intencionalidade, da qualificação da intencionalidade, vai apurar muito o nível de parapsiquismo, porque de acordo ao registro, digamos, aos padrões de referência que a consciência tem, ela pode interpretar melhor ou não o parapsiquismo, pode acessar melhor ou não o parafenômeno, ou a compreensão do parafenômeno. Também ela pode ter melhores ou piores companhias extrafísicas. Logicamente. É isso? E o parapsiquismo, claro, o parapsiquismo sempre se vai qualificar de acordo ao nível de intencionalidade da consciência. Por isso eu coloco esse binômio, o sinergismo. Ainda dentro do sinergismo, na página 11, segunda linha, ampliar o sinergismo, visão da realidade, visão da para-realidade. Alguma coisa dessa eu escrevi, alguma coisa não, bastante disso eu escrevi no verbete que eu fiz quanto a coexistência sinérgica, que é o relacionamento da realidade e para a realidade. Como a consciência vai acessando a visão, e aí tem muito a ver o parapsiquismo, porque a visão da realidade e da para-realidade, realmente a consciência precisa essencialmente, como um todo, né? Autodiscernimentologia, para poder ir entendendo a situação e compreendendo, aprendendo através da compreensão das situações. E poder isso ter
uma compreensão maior do que acontece na para-realidade e na realidade em si. Essa é a questão de enxergar a para-elencologia. Exatamente. E é a realidade nossa junto com a realidade extrafísica. Interaciologia, página 12, última linha. A interação, sintonia, sincronia. Sintonia, sincronia. Porque realmente na sintonia, o nível de sintonia tem a ver também com toda a empatia que a consciência pode ter. E a sincronia é um efeito dessa sintonia, porque vai vindo um contínuo, um vínculo contínuo dentro da sincronicidade e a sintonia, o nível de sintonia que a consciência pode ter. E a sincronia ou a sincronicidade é compreendida através da sintonia. Se a consciência não tem a sintonia adequada, dificilmente ela possa enxergar a sincronicidade. Algo que está ultimamente conversando muito, tem a ver com a energia imanente, né? E tem a ver com a energia imanente. Com a energia imanente, o nível de sincronicidade. De sintonia com a energia imanente. Bom, Fafá. Aqui no meu aqui online, acho que é a segunda folha, está marcado folha 1, mas de qualquer maneira... É 11. Acho que quebrou aí. Página 11, então, interaciologia, lá embaixo. A interação, nível de autocognição, nível de disponibilidade assistencial. Por que você fez o vínculo especificamente da autocognição com a disponibilidade assistencial? O que eu falei antes. Sim. Você falou antes? Acho que ela não estava aí. Vamos repetir. Desculpa. A autocognição e a disponibilidade assistencial, porque o nível de autocognição ajuda a consciência a poder compreender a importância e a seriedade que tem a disposição na assistência, o estudo da assistência, seria a assistenciologia. Tá. E eu comento para você o que eu coloquei aqui, que pode ser mais gráfico. Megapensenes, que a assistenciologia promove autorreciclagem. Autorreciclagem é autorreeducação. Reeducação apuro consciencial. Então, colocou ergo-assistenciologia e paradireitologia. Okay. Então, desse ponto de vista, se a consciência vai podendo compreender, ter o autoconhecimento necessário para poder compreender a seriedade e a importância que tem dentro da evolução, a disponibilidade assistencial, ela consegue realmente superação. Tá. Acho que a ideia que ela trouxe também, não sei se ajudo, é que quanto mais cognição a pessoa tem, mais ela entende o mecanismo da evolução e mais ela vai querer assistir. Então ela fez, não é isso? É mais ou menos essa... Na realidade é isso, poder compreender que a assistência é realmente tudo, porque faz parte, é a base da evolução. Por isso comentava de início que não é fácil o ensino, o aprendizado da assistência, ser assistente não é fácil, mas vale tudo em favor de um melhoramento em quanto à qualificação assistencial. E Cris, você pode falar do item 16 também na tua listagem, da auto-holobiografia? O princípio da indestrutibilidade do patrimônio mental somático serexológico. Nesse princípio, eu acho que é uma clara expressão de lição de fraternidade, porque a consciência não perde nada. Tudo o que ela pode conquistar e pode ter feito, em ocasiões também de errado, que ela pode pegar para poder melhorar os erros cometidos, né? Mas estão simbolizando abertamente uma lição de fraternidade, porque tem a ver, não sei se estou sendo clara na explicação. Eu falei o 16, né? A holobiografia. A auto-holobiografia. Isso. O princípio da indestrutibilidade do patrimônio mental somático serexológico. Serexológico. Quer falar de novo, então, Cris? Claro, eu considero que coloquei como qualificador da auto-holobiografia esse princípio de indestrutibilidade do patrimônio mental somático,
como mais generoso ou como mais fraterno que a consciência, perfeito. como lição de fraternidade. A ideia entende? dela é perfeita, porque ela diz, já que não é, ele é indestrutível, ele ensina. Ensina, claro. Ensina. Então é perfeita a ideia. É. Aqui na numerologia, por favor, professora Maria Cristina. Que página que é? Página 1 ou página 11? Página 11. Em numerologia, eu queria que a professora falasse sobre a qualificação da afetuosidade, sem o ruído, sem a carga emocional, sem um apego, assim, sem uma coisa grudenta. Pode repetir a página 11? Segunda página. A qualificação da afetuosidade. Afetuosidade, primeiro item da numerologia, por favor. Na verdade, todos esos itens, começando por o primeiro, estão baseados que a consciência, quando acessa realmente a fraternidade, a compreensão da fraternidade, é realmente qualificadora do afeto, primordialmente, porque é o afeto mais aprimorado, né? O substancial, o que realmente dá... isso, para mim, faz parte da fineza evolutiva. O nível de afetuosidade, quando começa a consciência a deixar todo o instintual para ir melhorando em sentimento, deixa as emoções pelos sentimentos. Nesse caso seria o senso de fraternidade. Claro, aí a questão das emoções no afeto, tudo bem? Cristina, Sim. tudo bem? Ali na página 13, em princípios, não sei se alguém falou que ali está em ordem alfabética 34, mas tem 29 itens daí. Ah, sim, já vimos. Aí Obrigada. Não, por nada que é isso. Aí eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o qualificador de autoatilamento, que eu não consegui entender. Se puder explicar um pouquinho mais para mim, fazendo favor. E O qualificador número de autoatilamento, eu coloquei o princípio do megafoco mental somático. Por começar, realmente o megafoco não é acessível a qualquer um. Realmente a consciência, quando conquista o megafoco, é quando a consciência pode atingir as decisões evolutivas, quando ela começa a compreender o que significa o mater pensene, o que significa o trabalho evolutivo. Então, tudo a possibilidade da consciência quanto ao megafoco, a ter a megafocagem, que é justamente o que mais dificulta a consciência por o tema da facilidade na dispersão. Mas o megafoco mental somático favorece justamente uma expressão clara de autoatilamento da consciência. Quanto mais atilada a consciência, mais possibilidades ela tem de manter um megafoco. Tá claro? Aqui na efeitologia, na quarta linha, na página 11, você coloca os efeitos do apartidarismo produzido pelo senso de fraternidade. Você podia expandir? E porque o senso de fraternidade vai eliminando todas as barreiras interconscienciais que desfavorecem a possibilidade de interrelação, de intercomunicação. Realmente a consciência vai se integrando, começa a haver uma cooperação cosmoética. Por isso eu coloco aqui megafraternidade e intercooperação cosmoética. E na intercooperação cosmoética se van deixando de lado o apartidarismo. Começa realmente a vivenciar-se a possibilidade do fraternismo, da eliminação das guerras ideológicas, dos individualismos, da defesa dos grupos. Das defesas dos egos. Defesa dos para partidos. Favorecer, defesa dos partidos, para poder favorecer a união de todos. Muito bem. Na página 12, antagonismologia, primeira linha. Favor abordar o antagonismo, retribuição, doação. Eu coloquei aqui porque realmente retribuição seria o que a consciência vai respondendo de algum jeito quanto a possibilidade dela poder responder a coisas pendentes. Seria a resposta aos pendentes que ela tem.
Já a doação realmente é quando a consciência está num trabalho policármico, que ela consegue, o que ela dá é realmente doação, não é retribuição, é doação. São poucas possibilidades. Eu considero a enciclopédia uma doação do professor Valdo, não uma retribuição, doação, porque é altamente policármica. Isso tem a ver com o tema do círculo amanhã, Bom. que é restauração evolutiva, ampliação do acerto. Quer dizer que tem a ver, né? Retribuição e doação, restaurar e ampliar o acerto. Muito bom. Antagonismologia ainda, página 12, segunda linha. Poderia comentar o antagonismo assediofobia, autodisponibilidade assistencial? Eu fui observando ao longo assim das experiências que eu tenho, que de início, quando a consciência começa a poder compreender o assédio, ou seja, a sentir o assédio, não é gostoso, não. Justamente a ideia, muitas vezes, isso de que eu falava antes, que de tentar fugir. Na medida que a consciência vai compreendendo mais, vai podendo ter mais acertos justamente por extrapolacionismo, que são as respostas, os resultados das lições de fraternidade, ela vai podendo ter mais gabarito para a autodisponibilidade assistencial. Vai podendo melhorar, vai podendo compreender e vai podendo disponibilizar-se mais para a assistência. Às vezes eu percebo que tem pessoas que eu escuto dizendo: olha, eu estava bem, estava num estado ótimo, e em determinada hora percebi assédio e fiquei, digamos, todo o estado que eu tinha se perdeu. Foi embora. E então eu pergunto, não é justamente nesse momento que o amparo tem a possibilidade de ajudar essa consciência para fazer assistência? Não é justamente esse estado onde a consciência está mais otimizada para poder trabalhar com as consciências que precisam ser assistidas? Não é aí que tem a lição de fraternidade? Aí, justamente aí é a lição de fraternidade. Por isso, aprender isso é resultado da lição de fraternidade. Sem uma assediofobia, a Pilar está falando. Não, estou falando porque realmente é como crescendo, né? A consciência passa de uma assediofobia a disponibilidade. Conscienciofilia. A conscienciofilia. De assediofobia a conscienciofilia. A terapêuticofilia também. Terapêuticofilia. Aqui, Cris, na página 11, na numerologia, você coloca a qualificação da sustentabilidade. Queria que você fizesse a relação com o tema do verbete. A qualificação da sustentabilidade. O último item. Sim. E tem a ver com o que eu explicitava, o que motivou a fazer esse verbete, lição de fraternidade. Que foi o que eu aprendi, de acordo à assistência que eu na hora recebi do amparo, sustentar, a importância de sustentar a consciência com autoconfiança, com a confiança no amparo, e de ir podendo ela saber que em alguma hora ela consegue, por esforço, por persistência, por pacienciofilia. Pacienciofilia é ótimo. Pacienciofilia, para poder ela vencer isso, que na hora pode promover assediofobia. Na hora, depende do estado, o nível da consciência dentro da evolução, vai passando por esses fluxos, esses contrafluxos, até ela conquistar, através da sustentabilidade, por exemplo, a disponibilidade na assistência. Para o que der e vier, né? Seria, para que der e vier. Ok. Alguma pergunta? Eu tenho aqui uma, se ninguém... Enquanto isso, pensenologia, última linha. A vinculologia das ideias expandindo-se nas obras conscienciais.
O que você quer dizer vinculologia das ideias? Estudo dos vínculos seria. E aí realmente eu pensei na obra Enciclopédia da Conscienciologia. Foi o que eu imaginei. Mas o que é esse vínculo? O que você quis dizer com isso? Os vínculos que falam quanto a afinidades, as afinidades holopensênicas. As afinidades ideativas, Ideativas. Oi. Cristina, você fala um pouco mais sobre os itens 14 e 24, os princípios, por favor? 14, qualificador de autodesacidialidade. Isso. E 24, qualificador de autotaquirritmia. Isso. Eu coloco aqui como um princípio que considerei qualificador da autodesacidialidade, o princípio de autoevolução ser a autodepuração cosmoética da pensenosfera pessoal. Porque tudo começa na pensenidade, o estudo da pensenidade, ou seja, a pensenologia. E a partir daí, a consciência vai promovendo melhoramentos holossomáticos. E, sobretudo, entre eles, é o melhoramento da conquista na energossomática, né? O melhoramento do domínio bioenergético, o melhoramento das possibilidades da manutenção quanto à retilinearidade holopensênica, que a essência do desassedio, acompanhado com o domínio bioenergético. Por isso eu coloquei aqui como esse princípio, a autodepuração cosmoética da pensenosfera pessoal. E o outro é qualificador da autotaquirritmia, o princípio da instantaneidade assistencial evoluída. Porque a autotaquirritmia é a essência nas comunexes evoluídas. Então, a instantaneidade assistencial faz parte do holopensene das comunexes, de acordo com o que o professor vai transmitindo para a gente. Não, ainda... Dizem que é assim, não. não é assim? Dizem que é assim. Por isso eu coloquei a autotaquirritmia como o princípio, o que eu considero mais acorde, que é a instantaneidade assistencial. Mas isso tem lógica, porque se a gente pegar um parafenômeno, quanto mais evoluído o parafenômeno, mais rápido ele é. Então, tem a ver com a evolução da consciência mesmo, né? Tem lógica a gente está brincando, dizem que mas é lógico que seja dessa maneira, né? Que a bradipensanidade, ele é característica da baratrosfera e não da comunex evoluída. Claro, taquirritmia, aí está a autotaquirritmologia, né? Que também faz parte do memorando que o professor colocou. E lembro que aí no quadro sinóptico, a megacomunex, o professor coloca aí como a discernimentologia, né? Com a especialidade a discernimentologia. Obrigado. Cristina, é meio óbvia a pergunta, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, expandisse essa ideia do recurso eficiente do arco voltaico ali na parafatologia, na folha 10. Por que recurso eficiente? Eu realmente... Não, mas é interessante você falar, porque muita gente fala, vamos fazer um arco voltaico, mas não sabe o que acontece. Exatamente, não é? Na prática do arco voltaico. É isso. Se você tem alguma experiência, como é que funciona para você essa lição de fraternidade dentro na questão do arco voltaico aí? E arco voltaico é um verbete que explicita como vai fazendo, através das energias, um melhoramento quanto a os desbloqueios paracerebrais. E, na verdade, que eu devo dizer que esse arco voltaico, eu fiz agora 3 cursos. Vou te dizer um exemplo bem vivo, recente. Fiz Fórum da TENEPES, acoplamentário e higiene consciencial. E realmente tive muita assistência
de arco voltaico, sobretudo no acoplamentário. Isso deu para eu terminar o acoplamentário com Euforim. Realmente, digo, é muito... não sei se é justamente a palavra interessante, mas poder sentir a Euforim realmente é um privilégio. É privilégio de poucos, falo, né? E ainda assim, ela em essência, pode ser negativa, né? Apesar de ser boa. Eu comentei isso na hora, porque eu sentia que ia explodir em qualquer hora. Então falei disso, a importância também, como tudo, né? Como toda a pessoa tem, a homeostase faz parte de um equilíbrio. Agora me conta. E a Euforim, se você deixa, pode ser um início de autoassédio. Pode, não, e se a pode consciência desequilibrar, deixa, né? Porque começa aí a mexer muito com as emoções. Mas me explica aí que você fez uma relação. O recurso eficiente do arco voltaico, por quê? Isso. Porque vai melhorando o mental soma, os efeitos mental somáticos. A consciência tem mais clareza na forma de pensar, justamente pelos desbloqueios, né? Desbloqueios no paracérebro. Encefálicos são, realmente, desbloqueios encefálicos. E eu percebi muita clareza na pensenidade, maior possibilidade de poder compreender as ideias, de poder ter mais... A atenção ficou mais focada, a atenção e a compreensão, logicamente, das informações que eu estava recebendo foram mais fixadas. Então, você observa que a mental somática se expandiu. E deu, inclusive, para eu poder compreender a partir de algum tipo de relações que eu fiz para compreender melhor a ideia. São todos benefícios a nível de atividade mental somática consequentes, ou seja, resultantes do arco voltaico. Agora, realmente, mexer com a energia da Euforim. A gente vê esses cursos, né, Cristina, de campo, ou cursos práticos que a pessoa fica lá o dia inteiro mexendo de energia, no final do dia está todo mundo feliz, alegre. Porque você capta muito o holopensene da Equipex. É que eu também acho, Cristina, não sei o que você pensa muito, disso. Toda a assistência, o holopensene de assistência que se genera nos cursos, assim, curso de campo, as técnicas projeciogênicas, todo esse tipo de trabalho que se faz aqui nos diferentes cursos, a consciência, quando consegue ter desbloqueios, sobretudo mental somáticos, ela pode sintonizar. E ela é mais ela, né? Eu acho que também tem essa coisa de Euforim, porque tira as influências e ela fica mais próxima da própria realidade. E a realidade geralmente não é tão ruim assim. A gente acha, mas não é. Então, realmente, ela fica numa espécie de Euforim também, né? Esse somatório de situações. Esse bem-estar que tudo é possível de fazer. Exato. Sabe que essa sensação? Tudo é possível com o tempo lógico, né? O tempo adequado, as ferramentas da consciência poder conquistar, mas tudo é possível de fazer, em prol da evolução. Cris, na página 11, ali no CPC, Códigologia, você fala do apuro do Código Pessoal de Cosmoética, né, e o Código Grupal. Eu queria que você falasse mais sobre quais você acha que seriam as cláusulas que uma pessoa que objetiva o desenvolvimento ou a qualificação na área da fraternidade deveria de colocar no Código Pessoal de Cosmoética? Ou deveria de priorizar, né, como cláusula pessoal? Pessoalmente estou priorizando que tem duas leis, né, que são não pensar mal de ninguém, ou seja, a despersonalização do assédio. Nem de si mesmo, não é isso, Cris? Nem de si mesmo. Começando, né? Começando por si mesmo. Por si próprio. E o quê? E o esforço pessoal em ter compreensão das coisas, porque a consciência realmente consegue fazer isso quando ela vai compreendendo
o que acontece, senão não consegue fazer isso. Eu, pelas lições de fraternidade, pude acessar a compreensão de algumas situações, por que acontecem determinadas situações. E isso permitiu-me trabalhar muito com isso, com a possibilidade de despersonalizar o assédio, que vai favorecendo o melhoramento na harmonização das interrelações, a consciência deixa de estar assim, questionando, e isso que você diz, começando por si própria, e a eliminação das autocobranças por melhoramentos da consciência, reconhecer os erros ou os trafais, ou seja, o que falta, para promover, bom, o que posso fazer hoje, a partir de hoje, para melhorar, sem necessidade da consciência de estar com autocobrança e muito menos com heterocobranças, porque o sério das heterocobranças que chega na hora que a consciência vai começando a acessar a mais informações da sua vida. E é aqui que muitas vezes fica com vergonha demais, porque dá-se conta que muitas vezes essa heterocobrança realmente não é justa dentro das situações. Eu percebo como a consciência pode receber informações de melhoramento pessoal, tanto do amparo como do assédio. Com certeza. O que deveria e o que não deveria fazer. Então, se a consciência pode chegar a essa informação, a poder assimilar essa informação, chega na hora que você agradece até o assédio, porque aprende a deixar as burrices de lado. Isso que eu vou, dentro das minhas possibilidades, lição de fraternidade, não é isso? Descobrindo. E isso faz parte da lição de fraternidade. Ir eliminando as burrices através, muitas vezes, do que você recebe do assédio. Então, deixa as heterocobranças pelos agradecimento, porque é mais um aprendizado para a consciência. Agora, Cris, isso que se falou, não pensar mal de si, né? E tem muitas pessoas que elas têm uma tendência a assistir os outros e esquecem dela, né? Ou às vezes a pessoa não pensa sobre a forma como ela pensa a respeito dela. E aí aquilo vai ficando para o escanteio e ela é muito boa para assistir os outros e ela às vezes deixa de lado a questão própria dela e aí ela vai acabar sendo anticosmoética com ela, né? O que você acha disso? E acho que é importante na autopesquisa. Por autopesquisa isso vai se compreendendo. Por autopesquisa. O melhor que a consciência pode fazer por si própria, autopesquisa. Porque ela vai conhecendo aspectos positivos e aspectos negativos que ela tem que mudar. Mas o único que favorece o acesso a essa informação é a autopesquisa, a autoobservação. Eu coloco aqui várias, por exemplo, aqui a constante revisão da qualificação da intencionalidade em cada ideia, palavra e ato, e também quanto a revisão, o desafio da revisão contínua da autopensenidade. Você está em fatologia? Desculpa, não esclareci. Na pensenologia está na quarta linha, de cima para baixo, o desafio da revisão contínua da autopensenidade. Tá. E na fatologia, o que eu comentei para você, está na terceira linha, de cima para baixo, a constante revisão da qualificação da intencionalidade em cada ideia, palavra e ato. Okay. E também poderia acrescentar aí agudez necessária para a compreensão dos padrões comportamentais como sendo dados assistenciais inavaliáveis. E isso se acessa isso somente com autopesquisa. Okay. Eu tinha uma pergunta justamente aí, nessa agudez necessária para a compreensão dos padrões comportamentais. O que você quis dizer com isso? E agudez seria muita autoobservação e mais
o maior nível de autodiscernimento que a consciência possa ter com respeito a isso. Isso seria a agudez. Mas você agudez diz de olhar para o outro, aplicado no olhar do outro ou no olhar de si? O olhar próprio. Próprio e, logicamente, sempre também olhar o outro, mas o próprio olhar. O próprio olhar, ter o nível que essa cuidagem, seria a cuidagem, né, realmente, essa agudez necessária. A cuidagem de poder, a consciência ir percebendo os trafais, os trafales, os trafores. A autoconscienciometria. A autoconscienciometria. Posso perguntar aqui? Pois não, quem tá? Sim. Aqui é a Cristina Elzira, aqui em cima. Na página 10, na Mega Pensinologia, você pode aprofundar aí o senso fraterno autocura? Porque senso fraterno, eu considero que a consciência começa com o que explicitava antes quanto a caída de barreiras, tanto seja pessoais como interpessoais. Por isso eu coloco aqui que é o autocura, porque a consciência vai eliminando muita coisa que não presta para a própria evolução nem para a evolução grupal. Então, esse senso de fraternidade, esse sentimento sadio, homeostático que pode trazer a fraternidade, vai promovendo uma limpeza realmente holopensênica na consciência. E ela assim vai promovendo a autocura. Pouco a pouco vai promovendo a autocura até conquistar a mega fraternidade. Na verdade, o que realmente acho que mega fraternidade é autocura. E senso fraterno é autocura também, porque a mega fraternidade é baseada no senso fraterno. Era bom você fala pra gente o que você está chamando de autocura, né? Porque aí fica é a autocura das mazelas, né? A remissão de tudo, todas as coisas, as mazelas que a consciência tem. Quer dizer, não é só físico, né? No sentido da consciência. É holossomático. É holossomático. Como a consciência vai podendo depurar, seria depuração. Depuração, né? Depuração, conquistando a homeostase íntima, através da eliminação contínua de tudo que realmente não presta, as coisas que, os defeitos, os trafalhos em si. E podendo transformar trafais em trafores. Esse seria o ideal. Cristina, aqui na tecnologia, na última linha, na página 11, você coloca a técnica do sobrepairamento. Que relação que você fez com o título do verbete? Porque a lição de fraternidade promove sobrepairamento, porque vai produzindo a conquista de autoconfiança na consciência, mais maturidade nela, para poder agir com uma forma mais concreta, mais eficaz. A eficácia realmente vai promovendo eficácia assistencial, e essa eficácia assistencial produz sobrepairamento, porque a consciência vai tendo mais certezas e vai conquistando essa autoconfiança que permite de ir deixando muita coisa detrás que não presta. Você está trazendo a ideia que o fraternismo leva para o sobrepairamento, é isso? Sim. Por isso eu falo que senso fraterno é autocura, porque o sobrepairamento faz parte da consciência, da remissão da consciência de coisas, digamos, do que é nosográfico. Claro, porque quanto mais fraterna a pessoa, menos egocentrada ela está. Claro. Se ela está menos egocentrada, ela sobrepaira a ela mesma e as condições. Porque acessa a intercompreensão. A intercompreensão. A intercompreensão vai levando, o senso fraterno leva à intercompreensão, a intercompreensão leva ao sobrepairamento. Não tem ideia. Não, mas tem lógica o que você está falando. Tá. Gente, nós temos mais 2 minutinhos. Cristina aqui. A Cristina, sua colega aqui, tem mais uma pergunta? Tudo bem, que nem a anterior, é bem óbvio. Eu queria que falasse aqui na masculinologia, deixa eu ver como é que é
O antenado interassistencial, fala para nós quem é essa personalidade. O antenado é a consciência que, com atilamento, autoatilamento. Onde está isso, Cris? Masculinologia. Ah, o antenado. Não, mas o antenado então é o quê, Cris? O atilamento. A mas então, como é essa consciência diante da lição de fraternidade? E aí está, eu dou o exemplo com respeito à importância de como a consciência pode dentro quando ela já faz parte da mini pesa, se está autoatilada, já podemos pensar que ela está podendo atuar como mini pesa de maximecanismo. E tudo que a proposta de trabalho da mini pesa com autoexemplo dentro do trabalho assistencial, vai promovendo lições de fraternidade. Por isso, na exemplologia, eu falo da mini lição de fraternidade e a maxi lição de fraternidade. No caso da consciência antenada, ela pode já conquistar a possibilidade de trabalho de maxi lição de fraternidade, porque vai promovendo os ortoexemplos, né? A ortoexemplologia. Acessa mais canais, a Pilar está falando. Eu quero agradecer realmente a possibilidade de ter podido apresentar o verbete, porque realmente lição de fraternidade eu recebo todos os dias, muito aqui bem. Com o grupo. Muito Obrigada. bom, Cristina, muito boa defesa do seu verbete. O tema é de alto nível, né? Um tema que põe a gente sobrepairando os problemas do dia a dia. Eu queria agradecer, então, a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 23 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós teremos 3 recados. A Marta com o curso Cultura da Dessomatologia, a Alzira com o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor e a Cristina com os cursos da IAC. Boa tarde. Olha, amanhã e domingo, ou seja, 4 e 5 de janeiro, será ministrado pela professora Adriana Lopes o curso Cultura da Dessomatologia, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Alguns tópicos que serão abordados: morte versus dessoma, tabu da morte, posturas maduras e imaturas perante a dessoma, autopreparação para a dessoma pessoal. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidá-los para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. O que é esse curso? Esse curso se destina às pessoas que têm habilidade, que têm os talentos, têm os trafores todos aí, mas não conseguem olhar para si, não conseguem assumir os seus trafores e as suas habilidades. Muitas vezes as pessoas até chegam a dizer: ó, você é bom nisso, você faz isso com o pé nas costas, mas a pessoa não se percebe que tem esses talentos. Então, a síndrome do impostor é a condição do indivíduo considerar-se não merecedor do sucesso ou do reconhecimento das outras pessoas, por imaginar-se aquém da capacidade de realização em diversos setores da vida, sem assumir as qualidades, vivendo o medo fantasioso de descobrirem não serem merecedoras das suas conquistas. O curso será ministrado nos dias 17, 18 e 19, agora de janeiro, aqui no CAEC. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu queria lembrar para vocês que a IAC está promovendo os cursos, ministrando os cursos Energizador Lúcido e Estado Vibracional. Ambos dois vão ser dados o próximo fim de semana, 11 e 12 de janeiro, em São Paulo. Eu queria informar para vocês que acessar a informações quanto ao preço do curso
e mais informações quanto a como é a dinâmica dos ambos cursos, você pode informar-se por saopaulo@iacworld.org, telefone 11 98 231 2462. 11 98 231 2462. Ambos cursos vão ser dados do horário das 10 da manhã às 13 e das 15 horas às 20h30. É realmente um curso muito importante para tudo que tem a ver com o domínio e a extrapolação energossomática, para a consciência poder acessar melhoramentos em todo o nível holossomático. A imersão de extrapolação energossomática é um curso que visa não somente a performance logicamente bioenergética, mas também ao parapsiquismo, ao desenvolvimento do parapsiquismo pessoal. A IAC convida você, espera vocês com a possibilidade de poder aprender cada vez mais quanto a nós mesmos e melhorar nossa evolução. Boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Violência Doméstica, com especialidade Anti-Evoluciologia, com a verbetógrafa Fabiana Cerato. Obrigado e boa tarde a todos.